Como a Guerra de Canudos se compara ao Buster Call? Ó, boa. Olha aí, pergunta histórica direta. O Buster Call... O Buster Call é o chamado da destruição que vai lá e dizima, né? Para O'Hara, Egghead e tal. Canudos é uma experiência muito interessante, né? Ali nos primeiros anos da República, você tem a figura do Antônio Conselheiro, um beato. É o cara que saía... Ele não era um membro oficial da Igreja Católica, mas era o cara que saía pregando a palavra ali. Ele era letrado, né? Ele sabia ler e escrever, ajudava as pessoas ali a fazer uma conta e tal, a ler um negócio, a escrever alguma coisa. E a gente está falando do final do século XIX, início do século XX, de uma lógica de dominação muito cruel no interior do Brasil, né? Principalmente no sertão nordestino, ali no interior da Bahia, que é onde foi estabelecido o Arraial de Canudos, né? Na fazenda, se eu não me engano, o nome da fazenda era Belo Monte, e ali era o Arraial de Canudos por conta da vegetação que tinha ali, que parecia os canudinhos e tal. E ali o Antônio Conselheiro começou a reunir os sertanejos pobres, ex-escravizados, até mesmo povos originários, empobrecidos, numa comunidade autossustentável, autogerida, com forte teor religioso, um forte teor católico, tinha lá a igreja, tinha a missa todo domingo, tal, onde a galera saía do domínio do grande latifundiário, do grande coronel, para ter uma vida, ia viver no luxo, na riqueza. Não, mas ele ia trabalhar para ele, ia conseguir se alimentar e não ia sofrer as agressões e os desmandos do patronato local. E isso começou a ficar muito atrativo, né? Pô, a galera olha para um lado, agressão e fome, olha para o outro, a possibilidade de comer sem agressão, eu vou para cá, vou contar no conselheiro. É isso, essa liderança carismática começou a juntar muita gente. E, obviamente, as lideranças locais não gostaram, né? E aí começou a se acusar o Antônio Conselheiro de ser um monarquista, de querer restaurar a monarquia no Brasil. Né? Esse teor católico, ele tinha, de fato, esses elementos monárquicos ali, no momento em que a igreja e o Estado eram uma coisa só, então ele criticava a separação da igreja e do Estado, mas essa acusação foi um subterfúgio para atacar o Arraial de Canudos, né? E o Arraial de Canudos sofreu 4 investidas do Exército Brasileiro. A primeira investida foi derrotada, a segunda investida foi derrotada, a terceira investida foi derrotada, na quarta que o Exército Brasileiro conseguiu derrotar Canudos. A gente está falando de sertanejos armados com armas rudimentares, né? Não tinha toda a técnica e armas do Exército Brasileiro, uma espingarda aqui, uma pistola ali, um facão, e recursos mais limitados do que uma nação inteira. Né? Isso utilizando muita tática de guerrilha. Né? Conhecia bem o terreno, armava emboscadas e tal. Ok, aí, na quarta expedição, foi um contingente muito maior, foi girado para lá um general muito específico, eu não vou lembrar o nome dele de jeito nenhum agora, né? Você vai, a sua missão é essa, é acabar com Canudos. E esse Canudos foi dizimado. Mulheres, crianças, morreu todo mundo foi assassinado pelo governo. Na guerra de Canudos, que na verdade foi um massacre, né? Então, nesse sentido, sim, é muito parecido com o Buster Call. O Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, Euclides da Cunha, ele era um cara muito adepto das ideias de eugenia, né? Que vigorou muito no Brasil ali no começo da República, que dizia que existia uma genética superior à outra, essa coisa bem racista que a gente conhece bem hoje em dia, né? Ele vai para lá para cobrir a Guerra de Canudos como jornalista. E ele vai com toda essa coisa, eu vou cobrir um bando de caboclo, mestiço, inferior e tal. Quando ele chega lá e vê a resistência de Canudos, ele muda de opinião. Ele escreve o livro Os Sertões, que conta a saga de Canudos, né? E ele escreve uma frase clássica, que é: o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Diante do que ele presenciou lá. Que irado. Que legal, cara. Queria ressaltar aqui a história que eu já contei, mano, de que Antônio Conselheiro era meu avô. Olha, ó. Seu avô, cara. Em questões históricas, as datas não encaixam e parece Eu não sei se você sabe, mas aqui a gente tem um... Não é um meme, O Guto, ele mente muito, sabe? Então, quando ele conta uma mentira, a gente tem um costume de pedir uma foto pra ele. Mas não existia câmera na época de Antônio Conselheiro. Não tem um quadro? É que realmente tinha.
Mas Antônio Conselheiro não tinha uma câmera. Ainda bem que temos um professor de Não, mas o pior de tudo é que realmente meu avô era chamado de Antônio Conselheiro, tinha uma história um pouco parecida com essa, com a de Antônio Conselheiro. E seu avô é da Bahia? É da Bahia também, no interior da Bahia. No sertão da Bahia. E aí sempre tem essa associação, por mais que fossem de épocas muito diferentes e distintas.